Boa noite. O Jornal da Guará está no ar. 5 de junho, quarta-feira, Dia do Meio Ambiente. Você vai ver na edição de hoje. Atlas da Violência revela queda de quase 10% no número de mortes por armas de fogo no Maranhão. O estado é o 8º do país com menor registro deste tipo de crime. Familiares cobram na justiça direito de criança a tratamento que a saúde pública não consegue custear. Sem acordo, empresários mantêm plano de demissão para cobradores no transporte coletivo da capital. Veja também, reunião tenta encontrar destino para famílias que estão sendo obrigadas a sair de suas casas às margens da ferrovia transnordestina. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, a devastação das áreas verdes de preservação no estado. Agora, no Jornal da Guará. Garantir oferta de saúde é uma obrigação do Estado brasileiro, que ainda não é possível a todos. Sem conseguir cumprir essa premissa que é constitucional, o Estado obriga a população a acionar a Justiça para garantir o tratamento de doenças graves. O caso dessa família, que vamos mostrar agora, é um exemplo disso. Eles tentam salvar a vida do filho, que não consegue ser operado por falta de uma unidade adequada no Estado. A espera tranquila pela chegada do Ravi se transformou quando foi diagnosticada, antes do nascimento, a cardiopatia congênita, chamada de síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. A hipoplasia do ventrículo esquerdo do coração de uma criança significa que ele é pequeno em relação às crianças que nascem normais. Ou seja, hipoplasia significa diminuição de tamanho. E por isso ele vai jogar pouco sangue. O recém-nascido com 16 dias de vida precisa urgente de uma cirurgia. E segundo os representantes legais da família, no Maranhão não existe um suporte para um procedimento médico deste nível, nem na rede particular. Por isso, foram buscar na Justiça o direito pela cirurgia fora do domicílio. No caso do Ravi, a referência é o HCOR, a Associação Beneficente Síria, em São Paulo. Nós entramos com esse pedido no plantão judicial no final de semana. Em poucas horas, a liminar foi deferida pelo juiz plantonista. Os órgãos, tanto o Estado quanto o município foram notificados dessa decisão, só que infelizmente até agora efetivamente nada foi feito. Os familiares, acompanhados da advogada, tentam, junto às comissões de Direito à Saúde e Direitos Humanos da OAB do Maranhão, o apoio para cobrar o cumprimento da decisão da Justiça, que determinou no dia 2 deste mês que o Estado do Maranhão e a Prefeitura de São Luís procedam à imediata transferência do Ravi e tratamento no HCOR, na capital paulista. A Comissão de Direito à Saúde, ela vai para que o cidadão se sinta acolhido por essa casa, intervir tanto junto ao Estado como ao município para que aquela decisão seja efetivada. Há uma atuação aqui conjunta da Comissão de Direitos Humanos com a Comissão do Direito à Saúde, aqui da OAB, e no sentido de entrar em contato com as autoridades que foram determinadas pela ordem judicial a cumprirem essa medida de transferência imediata do Ravi para o HCOR em São Paulo. A esperança é que o Ravi tenha a mesma história de sucesso que a Júlia, com 3 anos de idade, graças à cirurgia feita o mais rápido possível, logo após o nascimento, permitiu a sobrevivência dela. E hoje está assim, crescendo saudável. Enquanto isso, a família vive se apegando na fé porque cada dia o quadro de saúde piora. O Ravi segue internado na UTI do Hospital Materno-Infantil em São Luís. Sem a cirurgia, é como uma contagem regressiva. O que a gente pede agora é que se cumpra essa liminar, porque já foi determinada a liminar para que ela seja cumprida de imediato e até então a gente não teve resposta. E a cada minuto que passa, ele está perdendo a vida. Nós procuramos o governo do estado e o secretário de Saúde, Carlos Lula, conversou conosco sobre esse assunto. A gente tem um problema grave, que é o problema dos bebês cardiopatas, que a gente não tinha esse serviço no estado. Então, todo bebê que tinha cardiopatia, a gente tinha que encaminhar para outro estado da federação.
Recentemente a gente abriu uma UTI voltada para esses bebês, então alguns tipos de cardiopatia a gente já consegue tratar aqui no estado, ele não precisa mais esperar para um leito em outro estado. Agora outros tipos, como é desse caso, a gente não faz aqui nem um hospital, nem público, nem privado, o que é possível se fazer. A gente faz o pedido para o hospital de outro estado da federação e espera a vaga deles para o bebê daqui. Foi o que o estado do Maranhão já fez, cumprindo. Inclusive, me reúno hoje ainda com a família do bebê para explicar a situação, para escutá-los, para dizer que a gente assim, não está omisso, não está sem fazer nada. Na verdade, a gente tem um caso grave, igual o Ravi, a gente tem mais 2 outros bebês com o mesmo tipo de cardiopatia congênita, que a gente não consegue tratar aqui no Maranhão, que a gente vai precisar mandar para outro centro mais especializado. Todos pelo Ravi. Olha, a Receita Federal está cruzando dados para identificar devedores de impostos. E esse cruzamento das informações eletrônicas já descobriu mais de 200 empresas maranhenses que tentaram burlar o fisco. Os dados são referentes ao ano de 2015 e o débito chega a quase 30 milhões de reais. Segundo o levantamento da Receita Federal, a sonegação fiscal em todo o país, entre os meses de março e maio deste ano, resultou na autuação de 5.241 empresas por irregularidades no imposto de renda da pessoa jurídica e na contribuição social sobre o lucro líquido do calendário Ano Base 2015. Aqui no Maranhão, 243 empresas estão envolvidas, com valores acima de 28 milhões de reais à União por divergências de informações à Receita. De acordo com a Receita Federal aqui no Maranhão, esta não é a primeira vez que empresas do estado são autuadas por suspeita de sonegação fiscal. No calendário Ano Base 2014, 111 empresas foram multadas em aproximadamente 27 milhões de reais. Elas foram comunicadas dentro da sua caixa postal dessa divergência de informações que existe entre o que está escriturado na contabilidade e o que elas efetivamente declararam para a Receita Federal. A orientação da Receita Federal às empresas é que se regularizem dentro do prazo. Este mês vão ser iniciadas as ações do calendário 2015, com o envio de cartas para mais de 14 mil empresas que apresentam inconsistências nos recolhimentos e declarações. É uma forma que a Receita está encontrando de fazer fiscalizações de âmbito nacional, rápidas, ágeis, seguras e aumentar a percepção da presença fiscal do Fisco Federal em âmbito nacional. Bom, já que o assunto é burlar leis, o famoso jeitinho brasileiro vem lá de Vitória do Mearim, a história mais estapafúrdia do dia. O presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Maciel da Paz, e outros 5 vereadores foram alvo de uma ação da Superintendência Estadual de Combate à Corrupção e Organizações Criminosas do Ministério Público do Maranhão e da Polícia Civil. É que eles agiram como uma quadrilha e estavam tentando extorquir a prefeita da cidade, Dídima Coelho, para não abrirem uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar a prefeita. Segundo a polícia, as conversas foram gravadas pelo chefe de gabinete, que por acaso é o marido da prefeita. Nos áudios entregues à polícia, os vereadores pedem R$ 320 mil, que poderia ser pagos de forma parcelada. E o mais grave é que, não satisfeitos, outros vereadores iniciaram novas chantagens, no valor de R$ 70 mil. O plano também era garantir o afastamento da prefeita do cargo. Cheques foram apreendidos, como vimos aí nessas fotografias aqui na tela. Mandados foram cumpridos e os vereadores estão presos temporariamente no complexo penitenciário de Pedrinhas por 5 dias. Mais detalhes dessa história você pode acompanhar no portalguará.com. Bom, ainda nesta edição, as comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente. Já a seguir, barco é apreendido por suspeita de ação em favor do tráfico na Grande São Luís. E uma reunião que tentou buscar soluções para o impasse dos moradores que vivem às margens da Transnordestina. Eu volto já, agora são 6h42.
Aqui no JG, o drama de famílias que, devido a uma decisão judicial, estão sendo obrigadas a saírem das margens da ferrovia transnordestina. Uma reunião tentou aparar as arestas e definir o destino dessas pessoas. Os olhares atentos dessas pessoas não são para ver o trem passar. Toda essa atenção é para uma reunião entre representantes da Transnordestina e moradores da zona rural de São Luís, para se chegar a um acordo sobre uma ordem judicial que autoriza a demolição de casas situadas às margens da ferrovia. Eu não considero que nós somos invasores, ninguém considera isso. Pelo contrário, a ferrovia foi que invadiu o nosso espaço, né? Eles que vieram para cá e desde que se instalaram aqui, deram muito prejuízo a essas comunidades, inclusive passando por todas as comunidades. Passa aqui, passa em Pedrinhas, passa em Rio dos Cachorros. O sentimento de Dona Maria Máxima é o mesmo de outras 65 famílias que também podem perder as suas casas por conta da faixa de segurança da ferrovia transnordestina. De acordo com o Decreto Federal de 2013, é considerada a faixa de segurança o perímetro de 15 metros dos dois lados da via férrea, o que pressupõe que todas essas construções são irregulares. Mas o grande porém aqui na Vila Maranhão é se estabelecer o que veio primeiro, se a ferrovia ou os moradores. Para o gerente-geral de meio ambiente da Transnordestina, a ferrovia veio primeiro e o remanejamento das famílias para outro lugar, além de ser necessária para garantir a segurança, é o cumprimento da lei. A gente, na verdade, por lei é obrigado a deixar esses 15 metros para cada lado, justamente para que, se ocorrer o tombamento de um vagão de combustível, de um contêiner, de um vagão cheio de fertilizante, isso evite que as pessoas se machuquem. Por outro lado, seu Anderson, que recebeu a ordem de demolição da sua casa em meio a policiais armados, alega que a comunidade é bem mais antiga do que a linha férrea. O bairro de Vila Maranhão tem praticamente 202 anos, a ferrovia só tem 40. Aqui na ferrovia tem uma casa que era de um vigia da extinta Refesa. Na reunião, não ficou estabelecido nenhum acordo sobre o destino dos moradores. E enquanto o trem segue o seu destino, os moradores da zona rural se unem para garantir a permanência no território. O Batalhão de Operações Especiais divulgou nesta quarta-feira a fotografia de uma embarcação de pequeno porte. Vamos colocar essa informação aqui para você ver no telão. E essa embarcação, furtada no município de Icatu, foi apreendida aqui em São Luís, porque estava sendo utilizada por traficantes para dar suporte ao tráfico de drogas marítimo na Grande São Luís. As investigações vão apurar, por exemplo, se existe alguma conexão com o transporte da mercadoria que foi apreendida na semana passada em uma embarcação que ficou à deriva na praia de Mangue Seco. O carregamento de cigarros foi apreendido e a Polícia Civil e Federal estão apurando este caso. O Tribunal de Justiça do Maranhão aprovou nesta quarta-feira uma resolução que reestrutura o regimento interno da Corte, implantando o julgamento de processos virtual. A sessão virtual não vai precisar da presença física dos desembargadores e vão ser realizadas semanalmente. Os advogados e as partes vão ser intimados no Diário da Justiça Eletrônica, na mesma forma que serão comunicados à Defensoria Pública, o Ministério Público e a Procuradoria do Estado. A medida pretende dar mais celeridade ao julgamento de processos. Saiba agora o que mais é notícia. O IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgaram hoje o Atlas da Violência. De acordo com o levantamento, o número de mortes com armas de fogo cresceu em todo o país. O Maranhão tem a 8ª menor taxa de violência do país, com 31,1 mortes por armas de fogo para cada grupo de 100 mil habitantes. Entre os anos de 2016 e 2017, a redução de crimes nessa modalidade foi de 9,3%, segundo o estudo. A jovem, identificada como Viviane Santos da Silva, de 19 anos, atropelou uma família que estava sentada na porta de casa. O caso foi registrado na Avenida Liberdade, em Imperatriz.
com o impacto, 6 pessoas foram atingidas e 2 morreram por não resistirem aos ferimentos. Foi constatado o estado de embriaguez. Líder do Partido Novo, João Amoedo, que concorreu ao cargo de presidente da República, esteve em São Luís para realizar a palestra As Reformas que o Brasil Precisa. João Amoedo é conhecido como um dos maiores executivos do Brasil. Nas eleições ficou em 5º lugar, com mais de 2 milhões de votos. Somente no Maranhão foram quase 22 mil votos. O Novo no estado consolida o diretório do partido, que pretende lançar vários candidatos na eleição de 2020. Agora, 6h50, nós voltamos a seguir. Você vai ver que empresários do setor de transporte vão manter demissões de cobradores de ônibus. Voltamos já. Empresários não devem voltar atrás e a profissão do cobrador em via de ser extinta no transporte público de São Luís. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte diz que a retirada dos cobradores estava prevista desde 2007, quando foi implantado o sistema de bilhetagem eletrônica na capital. Uma queda de 17% nos lucros também influenciou no remanejamento desses trabalhadores. O sistema de bilhetagem a gente chama de SBA, o sistema de bilhetagem automática. E o nome automático já diz o seguinte, ele não precisa da presença do cobrador. Porém, em 2007, nós não tínhamos os problemas que nós estamos enfrentando hoje. Não havia Uber em 2007, não havia Táxi 99 em 2007. O problema do clandestino, que não é fiscalizado como deveria ser, também não era nessas proporções que estão hoje. E os bairros também, eles tinham uma certa dependência do centro de São Luís, da Praça Deodoro, da Rua Grande. Hoje em dia os bairros estão independentes, nem todo mundo está vindo ao centro, como vinham há 10 a 12 anos atrás. O representante do SET reforça que não há intenção de demitir os profissionais que estão saindo dessa função, mas de fazer o reaproveitamento deles em outros setores das empresas de transporte público. E que foram oferecidas 1.000 vagas em cursos de qualificação profissional para os trabalhadores, mas que só foram preenchidas 100 vagas. A gente oferece uma qualificação gratuita para a pessoa enriquecer o seu currículo, ter mais conhecimento, e menos de 10% das vagas são preenchidas. Isso é uma coisa que nos surpreendeu negativamente. Ele diz ainda que o processo de retirada total dos cobradores deve acontecer em até 6 meses. A meta é atingir 20% das linhas que servem a Grande Ilha. Nós precisamos disponibilizar venda de crédito eletrônico, pulverizar, espalhar, ter muitos postos de venda, seja ele físico ou nas nuvens, né? Que é a possibilidade da pessoa do próprio celular, ela conseguir comprar créditos para o seu cartão e quando chegar no ônibus já carregar o crédito lá no validador. Para quem utiliza o ônibus, ele sabe, é uma maquininha que fica no interior dos veículos. Nós precisamos fazer isso para quê? Para reduzir esse percentual, que hoje é 25%, que ainda utilizam dinheiro, e somente após essa redução, aí sim nós podemos pensar numa segunda, uma terceira etapa dessa questão dos cobradores. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão, não há registros de demissões de cobradores em toda a capital maranhense, mas há redução de aproximadamente 6% deles na frota da cidade. Até o final de todo o processo, aproximadamente 400 cobradores devem ser remanejados nas empresas de transportes. A espera gera uma sensação de insegurança nos trabalhadores. Foi uma negociação que se arrastou de agosto até dezembro, eles tentando o tempo todo acabar com a figura do cobrador. A proposta deles, a contraproposta deles inicial era exatamente essa, era eliminar os cobradores 100% dos postos de trabalho. Na próxima semana está marcada uma audiência pública na Assembleia Legislativa para tentar resolver o problema dos cobradores. Nós vamos para essa audiência pública, esperamos que de lá tenha algum encaminhamento. Já existe uma ação já pelo deputado Duarte também, para garantir o direito do consumidor, e aí nós estamos aí fazendo as conversas jurídicas exatamente para resolver essa situação. Olha, São Luís está sediando a 10ª Conferência Estadual de Saúde, com o tema Democracia e Saúde como Direito.
A pauta está discutindo, entre outros temas, a consolidação e o financiamento do SUS. Do evento participaram representantes de todos os municípios maranhenses. A conferência está formulando diretrizes para a política de saúde do Maranhão e esses dados vão ser entregues na Conferência Nacional, que acontece em agosto em Brasília. A Conferência Estadual vai escolher 100 delegados maranhenses que devem representar o Estado neste evento. Olha, a seguir, as comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente. Agora são 6 horas e 57 minutos. Fique com a Tábua de Marés para amanhã. Pelo gráfico da Tábua de Marés, o dia começa com a baixa-mar às 2h43 da madrugada, marcando 0,6 metros. Em seguida, a pré-mar às 8h43, com 6,1 metros. Às 3h16, nova baixa-mar, chegando a 0,1 metro. E, por fim, a pré-mar, às 9h19 da noite, com 5,6 metros. Hoje é o Dia do Meio Ambiente. Para marcar a data, várias programações foram realizadas. O foco esteve concentrado na conscientização, na realização de atitudes simples para preservar. É de pequeno que se faz o grande. E se a criança representa o futuro, nada melhor que elas para dar uma lição no Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje é dia de quê? Hoje é dia do meio ambiente. E o que a gente comemora nesse dia? Será que a gente tem alguma coisa para comemorar? Ajudando o meio ambiente. De que forma? Reciclando, reutilizando e renovando. Um orgulho em meio a tanto descaso que existe com a natureza. Para ampliar essa consciência, esse evento reuniu vários estudantes num dia voltado para refletir sobre quais os hábitos que podem ser mudados para garantir a preservação do meio ambiente. Esse Dia Mundial do Meio Ambiente, é de suma importância, para todos nós. E a gente traz esse tema, na verdade, para uma discussão, de um debate, para trazer principalmente a questão da conscientização. O conscientizar o equilíbrio, o papel do ser humano no meio ambiente, no intuito da gente conscientizar e preservar. E o ser humano é uma peça fundamental nesse processo de equilíbrio. O comediante maranhense Ted Mack apresentou um talk show chamando a atenção para o tema de forma bem divertida. Os alunos ainda tiveram a oportunidade de aprender formas de reaproveitar os alimentos. Pequenas atitudes que podem sim ajudar a deixar claro que quando o assunto é preservação do lugar onde se vive, todos são responsáveis. Conscientizar realmente é necessário, especialmente porque cresceu o número de áreas com o nosso ecossistema devastado. 24.195 quilômetros quadrados. Esse é o tamanho da área desmatada no Maranhão nos últimos 26 anos. Isso corresponde a quase 130 mil maracanãs de floresta amazônica destruída. Os dados são do projeto de monitoramento na Amazônia Legal do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Essa área também compreende a região de Manguezais, que vem sendo destruída pela ocupação irregular em São Luís. Nos últimos dias, uma dessas ocupações foi denunciada pela TV Guará, quando um grupo de pessoas ocupou e desmatou uma grande área do sítio Santa Eulália, local que desde a década de 80 foi definido como área de preservação permanente. São áreas que se encontram bem localizadas em termos de localização dentro da cidade, E o que a gente vê é que essas áreas vão sendo ocupadas pela população em termos de evitar um certo deslocamento. Então você percebe que a periferia está demasiadamente longe do centro da cidade e a gente vai vendo que a população vai ocupando, essas áreas próximas dos grandes centros. Ainda de acordo com o professor, falta fiscalização para impedir o desmatamento de áreas de preservação permanente. Falta fiscalização, até embargar determinadas obras. A gente vê às vezes que eles estão construindo e continuam construindo em cima da área de manguezais. Isso deveria ser autuado, deveria ser proibido, deveria ser fiscalizado, literalmente para impedir
esse acesso da população a esses lugares. As ocupações irregulares comprometem os ecossistemas e, principalmente, a preservação de espécies que dependem dessas áreas para a sua sobrevivência. Ele inicia todas as cadeias tróficas das regiões costeiras marinhas, elas se iniciam pelos manguezais, né? A gente chama geralmente de berçários, mas muitas das espécies colocam seus ovos em regiões de manguezais, que são regiões mais calmas, na verdade, que abrigam esse ambiente abrigado, favorece o desenvolvimento dessas espécies. Neste Dia do Meio Ambiente, será que estamos tratando bem nosso ecossistema? Vamos conversar com a bióloga e presidente do Instituto Maranhão Sustentável, Luzenice Macedo. Muito boa noite. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Guará. Como a gente estava debatendo, conversando, assistindo o material, uma data importante realmente. Celebra-se muito, enaltece-se aí as atividades. Quando vem o dia seguinte, volta tudo como era antes. Como é que a gente pode fazer um panorama desse Dia do Meio Ambiente? O dia é emblemático, né? É importante porque chama atenção para o tema, mas para além dele a gente precisa avançar na nossa percepção sobre o meio ambiente, sobre o que é a gente nesse meio ambiente. A gente ainda continua enxergando o meio ambiente como algo distanciado da gente, quando na verdade nós compomos o meio ambiente. E essa percepção, ela muda o nosso comportamento em face do ambiente, né? Se eu percebo o ambiente e a mim como um só, né? O ambiente é um lugar comum para todos, então eu não tenho que enxergá-lo ele distanciado. Essa percepção muda o meu comportamento, né? Com certeza muda o nosso comportamento diário. A gente passa a sentir mudanças climáticas, o tempo por exemplo, agora a estiagem começou num período, as chuvas estão vindo mais intensas, o calor é mais intenso na nossa cidade, tudo isso em decorrência de uma quebra do ecossistema, de um desequilíbrio. Essa consciência está sendo bem trabalhada? As escolas que são ali, a formação de um cidadão melhor, elas têm esse suporte? A educação ambiental está acontecendo? A gente tem já alguns reflexos dessa mudança, dessa mudança que a educação ambiental tenta imprimir. Ela se dá sobretudo nas novas gerações, Hugo. É muito mais difícil a gente demonstrar e convencer e educar alguém que já tem uma história de percepção e de comportamento distanciado da conservação ambiental. A gente espera que esses processos que ora ocorrem tanto na educação formal quanto na educação informal, eles mudem o comportamento das novas gerações e elas se percebam integradas ao meio ambiente, quem sabe deixam um legado melhor do que o que a gente está deixando a elas. O Instituto Maranhão Sustentável, qual a senhora preside, qual o papel dele? Ele está inserido na nossa sociedade desde 2011. Então, a gente, sobretudo, tenta mudar o senso comum, mudar paradigmas, chamar as pessoas para refletirem sobre novos comportamentos perante a natureza, perante as outras pessoas, porque conservar o ambiente é, sobretudo, um ato solidário e é um ato coletivo, porque se eu percebo a importância de conservar, tem a ver com a solidariedade, né? Essa percepção, esse enaltecimento do nosso meio ambiente, ele requer também que a gente passe por alguns momentos de diálogo com as instituições, governos, tanto estadual, municipal, federal, as assembleias legislativas, as câmaras municipais. O Instituto tem esse diálogo, tem essa abertura de poder conversar com esses legisladores? Tem, porque a gente tem um trabalho de influenciar também, né? Então, ontem a gente estava na empresa maranhense de administração portuária, hoje a gente está aqui ecoando as ideias, depois de amanhã a gente está com escola. Então, essa articulação interinstitucional, ela é um papel também que a sociedade civil organizada tem desempenhado e é protagonista, porque quebra paradigmas, né? Faz com que as organizações repensem os seus modelos de trabalho. A gente tem feito esse esforço também. O que é que o Estado ainda carece? Eu sei que temos várias carências nessa área do meio ambiente, mas um plano que nos tenha um direcionamento, por exemplo, o Estado já tem?
Então, a gente tem muito a percorrer ainda. A gente precisa de uma política de gestão costeira. A gente é um estado eminentemente costeiro. A gente precisa consolidar a política de recursos hídricos. A gente tem muita água e a gente precisa cuidar dessa água para ela não virar um problema, né? A água poluída é um problema, mas a água bem cuidada é um ativo. É algo que na região vira um fator importante de negócios e de desenvolvimento. A gente precisa combater o desmatamento. O desmatamento gera desequilíbrio ambiental. Então, a gente lida agora com viroses, com uma série de doenças ligadas a desequilíbrio ambiental e a gente não se apercebe disso. Então, tem muitos percursos ainda para a gente fazer em matéria de políticas ambientais. Muito ainda. Tem coisa boa sendo feita também aqui na nossa capital. Nem só de problemas a gente vive. Existem pessoas sensíveis a essa causa. A gente tem exemplos Temos vários exemplos e a gente inclusive agradece o convite, o eco, cada vez que os sistemas de comunicação acionam essas boas experiências. A gente, por exemplo, tem várias, mas a gente também tem que pensar um modelo de comunicação que ecoa muito as tragédias ambientais, né? A gente precisa dar mais luz às boas experiências. A gente no Instituto tem trabalhado com design sustentável, com arquitetura sustentável, com educação ambiental, com cultura de paz, e no que a gente consegue. Quem quiser mais conhecer pode acessar o nosso site, maranhãosustentável.org.br, e se juntar a nós. É sempre um desafio trabalhar com a sociedade civil, porque não temos recursos, né? Então a gente opera na colaboração. Tá bom. Luzenice Macedo, presidente do Instituto Maranhão Sustentável, muito obrigado. Eu que lhe agradeço, estamos sempre à disposição. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Bom, na reportagem que encerra o JG de hoje, vamos conhecer o trabalho de uma equipe que está desenvolvendo um foguete. São foguetes, na verdade, para participar de uma competição que reúnem os melhores da categoria de todo o país. Os maranhenses querem voar bem alto. O projeto de lei que reconhece São Luís como a capital na... Esse é o Fox 2, feito de papel cartão, revestido com papel alumínio para conter a propagação de calor, com motor de pólvora comercial classe C6 e que foi produzido pela equipe Sírio Rockets, de alunos do curso de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da UFMA. Os testes fazem parte de uma preparação para a equipe participar de 2 competições, uma no Congresso Aeroespacial Brasileiro e a outra no COBRUF. O projeto da Aeroespacial ele visa o fomento de adolescentes, estudantes universitários, promover maior acesso à ciência e à tecnologia. Esse ainda não é o foguete que será lançado nas competições nacional e internacional, mas no laboratório os alunos estão em fase de teste para produzir o próximo foguete que poderá alcançar até 1 quilômetro de distância. 26 alunos compõem a equipe de foguete modelismo, mas apesar do empenho, ainda enfrentam dificuldades relacionadas aos recursos para a produção dos projetos. Mas a intenção é projetar e fabricar foguetes contribuindo com o desenvolvimento tecnológico no setor aeroespacial e universitário. A gente tem em mente tentar fazer um projeto que alcance um apogeu de 1 quilômetro, um foguete, e a tendência é essa, sempre trazer mais resultados, não só para a gente, mas principalmente para a instituição e para o Estado, como já foi frisado, né? Um trabalho cheio de detalhes e inteligência, que pretende sair da universidade para ganhar espaço até fora do Brasil. Outras notícias no portal guará.com. Fique agora com os analistas que recebe o candidato a reitor pela UFMA, o Elbson Madeira. Nós voltamos amanhã. A todos uma excelente noite e até lá. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.